Se tempestades pessoais recebessem nomes alfabéticos como furacões, o cristão teria esgotado todas as 26 letras durante esta temporada mais recente da vida. Durante os últimos 3 anos, sofremos doenças, mortes em nossas famílias, tiroteios em nossas escolas, tensões raciais, turbulências políticas e problemas econômicos combinados com as lutas pessoais normais da vida. Certamente, passamos por algumas tempestades. Paulo escreveu sua segunda carta à igreja em Corinto com o propósito de dar testemunho dos benefícios de suas muitas e várias tempestades pessoais, para lembrá-los de perseverar na verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Este é o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, mas Deus achou necessário que ele passasse por lutas pessoais, tanto de dentro quanto de fora. As enfermidades de Paulo eram muitas. Ele foi assediado pelo espinho na carne, 3 vezes espancado com varas, 1 apedrejamento, 3 naufrágios e declarado procurado pelas autoridades em Damasco. No entanto, Paulo escreveu: além das coisas externas, as que vêm sobre mim diariamente, sua principal preocupação era o cuidado de todas as igrejas. Ele manteve a mentalidade espiritual para dar glória a Deus em suas enfermidades. Pode não ter sido possível durante ou imediatamente depois de cada luta, mas ele fortaleceu seu público-alvo naquela época e hoje, escrevendo sobre essas recompensas espirituais e evidências de crescimento. Aqui estão 8 razões para ainda dar glória a Deus em minha e nas suas tempestades pessoal. Mas antes, eu sou o presbítero Ronaldo, quero te convidar a deixar o seu gostei no vídeo, se inscreva no meu canal e ative todas as notificações para que você seja avisado sempre que eu subir um vídeo novo no canal. Amém? Fiel consolação. Paulo começou sua carta em Corinto com o entendimento de que Jesus Cristo, quem nos consola em todas as nossas tribulações, com o propósito de poder consolar os que estiverem em alguma tribulação. Pela consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Este conforto no tempo de nossa angústia é para a vossa consolação e salvação, que é eficaz em suportar os mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Assim, se não tivéssemos sofrimento, não haveria oportunidade de consolação. Provações e conflitos são inevitáveis para o crente que vive em um mundo amaldiçoado pelo pecado. Assim, o conforto de Cristo é um aspecto importante da presença do Senhor em nossas vidas enquanto viajamos pela terra. Aumento de força. Quando estamos exaustos, nosso Senhor nos dá vida e força abundantes. Paulo mencionou especificamente seus problemas na Ásia, onde ele estava sobrecarregado, a ponto de ele estar desesperado por sua vida. Depois de aceitar a sentença de morte, em momentos de desespero, ele concluiu: não acreditando em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Foi nosso Pai Celestial, o único Deus verdadeiro, que nos livrou de tão grande morte e continua a libertar aqueles que confiam nele hoje. Não importa a gravidade ou duração de nossas lutas hoje, estamos mais aterrorizados e sem esperança quando estamos perdidos em Cristo. Enquanto vivemos sobre o poder do pecado, uma sentença de morte nos espera. Por causa de sua grande misericórdia, nos sentimos culpados por nosso estado pecaminoso e somos levados à graça salvadora de Jesus Cristo. Certeza comprovada. Paulo foi acusado de ser indeciso e inconstante por seus inimigos. Essa crítica, no entanto, deu a Paulo a oportunidade de dobrar e proclamar ainda mais, porque todas as promessas de Deus em Jesus são sim, e nele o amém, para a glória de Deus por nós. Nosso apego a Cristo é nosso estabelecimento, nossa justiça e nossa unção. Quando confrontados, percebemos com certeza que é Cristo que também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Assim, quando o diabo coloca semente de dúvida sobre nossa salvação e a presença de Cristo em nossas vidas, a oportunidade nos é dada para provar mais e com certeza, perceber sua fidelidade em sua obra eficaz.
glória independentemente das circunstâncias. Mágoa, doença e angústia são inevitáveis nesta vida, enquanto vivemos neste mundo. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 6, enfatizou que somos co-herdeiros de Cristo e equipados para perseverar pela graça dada por Deus. Somos chamados, não importa nossas circunstâncias, a nos aprovar como ministro de Deus, sem dar a sugestão de ofensa ou culpar nosso serviço. O sustento do Senhor durante a adversidade nos dá testemunho do poder de Cristo, mas também nos ensina a priorizar a propagação do Evangelho. São o sustento e a presença através de Cristo em nossa jornada espiritual, através das devastações do mundo que lhe dá toda a glória e crédito. Conforto na consolação. Em 2 Coríntios capítulo 7, Paulo disse à igreja que quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve descanso, mas fomos atribulados por todos os lados. Apesar dos ataques de duas facetas, Paulo foi confortado pela visita de Tito e seu testemunho do desejo sincero da igreja e mente fervorosa para ele. Nossos amigos cristãos e a família da igreja são grandes fontes de conforto tanto nos bons tempos quanto nas épocas de ataque. Eles são providencialmente colocados em nossas vidas pela mão de Deus para compartilhar no Espírito. A consolação de Tito e da igreja foi por meio do Espírito Santo. Paulo explicou em Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Portanto, se vocês tiverem algum encorajamento por estarem unidos a Cristo, se há alguma consolação do seu amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma ternura e compaixão, então complete o meu gozo, por tendo o mesmo sentimento, tendo o mesmo amor, sendo um espírito e uma somente. A unidade da igreja dá glória ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mesmo que tenhamos divergência sobre a cor do tapete ou a colocação adequada da bandeira cristã dentro do santuário, é o poder de Cristo que une seu corpo para avançar para a sua glória em direção ao cumprimento de nossos deveres sobre a grande comissão. Crescimento pela tristeza divina. Paulo escreveu algumas críticas contundentes ao cristão em Coríntio por causa de sua grande preocupação com sua saúde e direção espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, ele foi capaz de se regozijar, não porque ele os fez sentir mal, mas ficou triste como Deus pretendia, e assim não foi prejudicado de forma alguma por nós. Da mesma forma, os pastores de nossas igrejas não sentem remorso por um corpo que responde ao mover convicto do Espírito Santo dentro do corpo. Paulo enfatizou em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 ao 26, que o servo do Senhor não deve ser briguento, mas deve ser benigno para com todos, capaz de ensinar, não ressentido. Os oponentes devem ser instruídos gentilmente, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, e que eles caiam em si e escapem da armadilha do diabo, que os levou cativos para fazer sua vontade. Este tipo de pregação e ensino é a cura para os males da igreja local e é necessário para qualquer avivamento do corpo. O povo de Deus pode dar-lhe glória pela tristeza piedosa que traz um desejo de separação e santidade. Glória pela força, não pela eliminação. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo admitiu orar ao Senhor 3 vezes para remover seu espinho da carne. O pedido foi negado, e Jesus lhe disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa verdade é muitas vezes difícil de entender. Paulo aceitou perfeitamente que, de boa vontade, portanto, me gloriei nas minhas enfermidades, para que o poder de Cristo repose sobre mim. Quando sentimos que estamos em nossos pontos mais fracos, podemos apreciar o poder de Cristo dentro de nós. É muito difícil dar glória a Deus quando somos jovens e em nosso estado mais forte, ou em uma época em que a grande tentação é baixa. Percebemos a fragilidade da vida e da carne quando a doença desperta nossa percepção de nosso verdadeiro estado. A oração fácil é o pedido para que Deus remova nosso impedimento ou cure nossa doença. A nossa cura desejada pode não estar de acordo com a sua vontade,
pois muitas vezes damos o crédito ao homem ou à medicina. Nossa oração deve ser pela força para perseverar apesar dos obstáculos. Então, somente Ele pode receber a glória por sua provisão. Sua glória minimiza a dor. Muitas vezes nos enganamos, exagerando nossas próprias lutas pessoais e espirituais e as relacionando com as de Jó e Paulo. Ao pedir a paciência de Jó, inexplicavelmente nos colocamos na posição de um homem que foi um dos homens mais ricos da terra e perdeu tudo em questão de horas. Ele perdeu cada um de seus filhos. E possivelmente o mais trágico, Jó recebeu o conselho de sua esposa para ir em frente e amaldiçoar a Deus e morrer. No entanto, as dores de parto e a discórdia muitas vezes de confronto com o Senhor resultaram em uma grande restauração de Jó. Em Jó no capítulo 42, versículo 2 e 3, ele foi capaz de chegar ao grande entendimento de que eu sei que você pode fazer todas as coisas. Nenhum propósito seu pode ser frustrado. Você perguntou, quem é este que obscurece meus planos sem conhecimento? Certamente falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para eu saber. Que grande reconhecimento da glória de Deus! Como já mencionado, Paulo foi fisicamente espancado e mentalmente torturado por sua obediência a Cristo. Em Romanos, Paulo rejeitou qualquer pensamento de que um aumento do pecado seja algo positivo porque Deus manifestaria mais de sua glória. Em seus escritos a Corinto, no entanto, ele foi capaz de comparar o grau dos sofrimentos do crente com a maior glória manifesta de Cristo. Ele escreveu, de boa vontade, portanto, me gloriei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repose sobre mim. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Quero desde já agradecer você que permaneceu até o fim desse vídeo e que Deus em Cristo possa estar continuadamente abençoando a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Até mais, nos vemos.